Olá, bom dia, paz, amor e luz no seu dia. É dia de ser feliz. Que a nossa essência nessa manhã, nessa segunda-feira, 11 de março, que possamos todos estar alinhados com essa intenção, buscando desde o início dessa manhã, em que o sol, em que a luz, o ambiente, a natureza já manifestam a grandeza divina de um novo dia, de um dia de vida, de um dia de realizações, um dia em que tudo chegue até nós com bastante suavidade e serenidade. Por isso, estamos aqui reunidos nesse momento de reflexão e oração para iniciar o nosso dia com mais disposição, trazendo para cada um de nós a realidade que buscamos e efetivando assim através das nossas escolhas e ações. Então, muito bom dia a você que nos acompanha pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo Telegram. Seja bem-vindo, que esse dia seja um dia de ser feliz. Bom dia, Jeane, muita paz, amor e luz a todos. E a mensagem que nós faremos hoje, a reflexão, nesta segunda-feira, nessa manhã, é do livro Construção Interior de Carlos Murion. E a mensagem é: o que é a verdade? E ele já nos começa com um trecho de Arthur Schopenhauer, dizendo o seguinte: toda verdade passa por 3 etapas. Primeiro, ela é ridicularizada. Depois, é violentamente antagonizada. Por último, ela é aceita universalmente como auto-evidente. E Murion, nesse trecho, começa a reflexão da seguinte forma: o ser humano vive em busca da verdade, do verdadeiro. Desde muito pequeno existe a preocupação de se saber se o pai ou a mãe está falando a verdade. Mas o que é a verdade? Sócrates afirmava que verdade é simplesmente saber. Cristo vaticina que a verdade é libertação. A verdade, no entanto, é a certeza de que não existe a verdade, à exceção do existir enquanto ser, porque o que há são verdades. E cada verdade existente é inegavelmente convite à libertação. Se você conhece sua dor, ela o convida a se libertar. Se você sabe o que mudar para ser feliz, entenderá que a mudança é a verdade imperiosa a ser seguida, como instrumento sempre de libertação. A verdade, poderíamos arriscar, é o conjunto inalienável das vivências cognoscíveis que se acumulam ao longo da nossa caminhada, nos domínios dos valores transcendentes do ser. O entendimento, por consequência, da verdade é relativo à compreensão pessoal da maturidade de cada qual. A sua verdade será sua, não significando com isso que os outros tenham de tê-la como aceitável e única. Falamos da verdade filosófica, imensamente da busca interior em saber, em descobrir oficiosamente os intrigados processos da existência humana. Assim sendo, desvende a sua ignorância, buscando sempre a sua verdade para a libertação, sem deixar, contudo, de entender que o seu limite de ser e agir repercutirá sempre em alguém, gerando destarte, créditos ou débitos comportamentais. Livre será todo homem que se compreender a sua essencialidade e viver sobre a sua verdade. Esse capítulo de hoje, iniciando nessa segunda-feira, nos traz uma analogia muito importante que nós estamos vivendo. É da sobreposição
de que muitas coisas que estão acontecendo à nossa volta se impõem como verdades absolutas. E essa sobreposição, muitas vezes, nós aceitamos literalmente sem questionar, sem nos colocarmos diante daquilo o que isso realmente tem sentido para mim, o que isso se faz presente no meu dia a dia e que diante do meu caminhar realmente terá, digamos assim, aderência em mim, ou simplesmente isso não tem nenhum sentido. Vivemos hoje, através das redes sociais, das apresentações, da forma em que as pessoas se mostram, verdades relativas. Sem contar as fake news, aquela construção imaginária em que nos projetamos nela. E temos um outro lado muito importante se observar, em que uma psiquiatra, Ana Beatriz Barbosa, ela nos coloca que estamos buscando referências, e essas referências, muitas vezes, são falseadas por imagens perfeitas. E buscamos aquela referência como sendo o nosso ideal, e perdemos a nossa verdade, a nossa identidade, a essência daquilo que somos. Porque nos transportamos para aquela ideologia que nos apresenta, seja através de pessoas ilustres, seja o que for. E esquecemos que temos a nossa essência. E essa essência que temos, que devemos fazer com que ela possa realmente transcender para reconhecer o que literalmente nos apresenta. E quando nos maquiamos dessa verdade transmitida, ou desse projeto de vida que é um protótipo, né? Como diz assim, é uma maquiagem, um make, deixamos de lado e abandonamos muitas vezes pensamentos, atitudes, em função daquilo que a grande massa se move como sendo o ideal. Nós já lemos aqui um trecho de um capítulo desse livro, Construção Interior, em que Murion te intitula de O Real e o Ideal. E aí nós precisamos observar que esse composto de verdades que são trazidas, que muitos fatos que são mostrados, depois vêm por terra. Como diz Schopenhauer aqui logo no começo, a verdade, ela se mostra inicialmente ridicularizada. Depois ela ganha espaço para que possa ser realmente constatada e rebatida de certa forma até violenta. E depois se mostra a verdadeira face. E aí nós percebemos que diante dos comportamentos humanos, do nosso cômputo de emoções, aquelas que nos movem através de pensamentos, de fatos que nós vamos colocando e construindo à nossa volta como verdades absolutas, quando essas verdades que se tornam referências, em que queremos nos moldar a ela, e elas caem, nós criamos em nós as distonias, as frustrações. E aí voltamos à estaca zero. Desmorona-se esse castelo feito de gelo, feito de aparas, feito sobre a areia, porque aquilo que não tem profundidade, que não tem consistência, ela não se solidifica.
E Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conheceis a sua verdade. Diante da sua realidade, ela é única, é sua, intransferível. Então nos observemos que na essência daquilo que chega até nós, nós devemos fazer o filtro daquilo que chega, daquilo que entra no nosso universo mental, daquilo que se apodera de meus sentimentos, das minhas emoções, e que eu vou reagir fisicamente diante daquilo. Então, diante daquilo, precisamos ter prudência, moderação, paciência, diante das realidades múltiplas que se apresentam ao nosso caminhar, à nossa presença. E é por isso que muitas vezes caímos nas decepções, nas frustrações, porque nos alinhamos com faces mascaradas de verdades e assumimos esse processo como sendo nosso. Olhe para dentro de você e descubra a imensidão que existe, inexplorável, de sua vida, da sua vivência. Lembrando que todas as nossas experiências, nas quais nós vivenciamos agora, estão relacionadas não somente com os nossos processos anteriores, das nossas relações anteriores, mas nesse momento, no aqui e agora, das escolhas que fazemos. Então escolha ser feliz, escolha buscar dentro de você o que ainda está num processo de maturação ou que ainda está consumindo seus pensamentos, suas emoções, não te deixam ser pleno, não avança com a plenitude maior que tem. Jesus disse: vós sois deuses. Então, se nós temos essa deidade em nós, nós temos também as possibilidades de realizar. E aí nós vamos ver que Jesus, na sua jornada, que aqui se manifestou na fisicalidade, foi todo o amor, em todos os momentos, todas as suas ações, todas as suas atitudes, todas as suas falas, seus exemplos, foram para nos conduzir para essa nova realidade que nós vivemos hoje. E em que momento, como está a nossa caminhada ao lado do Cristo? Como estamos vivenciando o Evangelho? Como em nossa consciência trazemos literalmente a presença do Cristo a nos orientar? O quanto eu estou permitindo a presença de Jesus na minha vida? Mas não é aquela presença que nós fazemos idolatrias. Não. É a presença de atitudes na nossa vida de relação, seja em casa, no trabalho, na rua, em todos os momentos em que a minha serenidade não se vê abalada ou destruída ou confrontada por situações de pessoas que também estão lutando, que passam também pelos seus temores. E eu dou vazão àquilo, eu reajo, eu confronto. Vamos nos observar. Qual é a nossa verdade? Não é aquela que dizem que eu sou, só você sabe o que realmente, as lutas interiores que você tem. Então a mensagem de hoje é para nós observarmos o quão realmente dentro da nossa realidade, da verdade absoluta que temos, nós estamos nos alinhando na reconstrução daquilo que ainda trazemos como desconforto. A dor, ela é o nosso referencial. A dor, muitas vezes, ela vem de uma forma tão latente e profunda
como se a gente tivesse que passar por aquilo, e na realidade ela é a mola propulsora a nos mover contínua e serenamente na nossa transformação. Porque é através dela que reconhecemos a serenidade que precisamos ter, a harmonia interior que precisa ser efetivamente vivida, a paz que buscamos. Então, que nós tenhamos nesse dia, nessa segunda-feira, a clareza, a maturidade espiritual, a leveza para podermos conduzir o nosso dia, a nossa semana, em todos os locais que estivermos, com a verdade absoluta que eu busco, aquela que eu quero para mim. Não aquela que é dita por normas, por processos externos, por fakes, por imagens. Não. Busque dentro de você. Você sabe reconhecer, porque você sabe o que lhe move, o que lhe promove e aquilo que lhe lança todos os dias na vida. Então, para esse dia de paz, amor e luz, porque é dia de ser feliz, convido a você a refletir sobre a sua verdade, aquela que literalmente vai lhe proporcionar a sua libertação, se libertando das dificuldades. E como diz ao trecho final de Carlos Murion, livre será todo homem que compreender sua essencialidade e viver essa verdade. Então saiba que o que lhe move, o que lhe dá sentido, porque é isso que vai lhe conduzir, vai lhe inspirar todos os dias para ser feliz. Vamos então, nesse momento, fechar os nossos olhos físicos, abrindo os nossos olhos espirituais, buscando alinhar os nossos pensamentos com a luz cósmica, com a luz divina, com todos os elementos da natureza que nos conduzem. E assim, voltar o nosso olhar para o Cristo e assim dizer: Senhor, aqui estamos mais uma vez unidos e reunidos em vosso nome. Ali pedir, Senhor, o fortalecimento de todas as nossas atitudes, que busquemos literalmente reconhecer a verdade, aquela que nos conduza, não aquela que eu quero que seja, mas aqui essencialmente aquela que me faz presente, a que me move nesse momento, a que me conduz em direção à minha essência maior. Que a tua presença seja uma inspiração em todos os instantes, que na minha dúvida eu possa buscar literalmente a ti, me perguntando, me questionando o que Jesus faria nesse momento e como me conduzir perante determinadas ações. E sabemos que vós está sempre ao nosso lado, que caminha literalmente ao longo de cada um, nos inspirando através dos vossos caravaneiros crísticos e da essência, porque tu és o nosso pastor e nada haverá de nos faltar. Por isso, Jesus, que tenhamos todos um dia de muita paz, harmonia entre todos os homens e a semana de construção, para que tudo aquilo que essencialmente se mova no sentido maior da harmonia universal entre os homens, do amor incondicional que possamos ter, receber e doar. Que a tua presença seja a nossa bússola a nos conduzir hoje e sempre. Que assim seja. Meus queridos, que tenham todos uma segunda-feira plena de luz, de amor e de efetivas realizações. Gratidão por esse momento, gratidão pelo nosso encontro. Até amanhã, quando estaremos juntos. Muita paz e luz a todos. Que assim seja.